Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, dando sequência à nossa abordagem. Nós findamos a última aula efetiva abordando o artigo 99 do Código Penal, que tratava dos direitos do internado. Tá? Lembrando, fazendo apenas um remake, quando falamos do artigo 99, direitos do internado, tá? É aquele direito que, em estando internado, ele tem direito a ser recolhido ao estabelecimento dotado de características hospitalares para que seja efetivado um tratamento psiquiátrico ou de maneira similar, para que ele possa efetivamente dirimir o seu problema efetivo que relaciona-se à criminalidade ou não. Tá? Então, só para fazer o lembrete de onde nós paramos na aula efetiva antes do trabalho, tá? Artigo 99. Bom, entrando efetivamente na sequência do conteúdo, nós vamos falar do artigo 100, que traz início a abordagem das ações penais, da ação penal. Mas antes de falar do artigo 100 em síntese, nós temos que fazer algumas considerações. Tá? Quando a gente fala em ação penal, do que efetivamente nós estamos falando? Tá? Qual é o conceito da ação penal? Que conceito nós estamos falando? Tá? Quais são os tipos de ação penal que existem? Quais são as espécies? De que maneira se apresentam? E em que termos nós podemos fazer a compreensão de cada uma delas? Tá? Então, quando a gente fala da ação penal, nós estamos falando efetivamente do direito de provocar o Estado. Por que provocar o Estado? Porque o Estado tem uma função jurisdicional. Tá? A função jurisdicional pertence ao Estado. Tá? E existe o direito de provocar o Estado para que ele efetivamente exerça o seu papel fiscalizador e punitivo. Tá? Para que ele efetive a aplicação do direito penal objetivo em algum caso concreto. Ou seja, é preciso que também haja um caso concreto para que a ação penal possa se efetivar. Tá bom? Então, quando a gente fala num conceito básico de ação penal, nós estamos falando também do direito de provocar o Estado. Porque o Estado tem o poder de punir, de fiscalizar. Tem o poder e o dever. Tá? Então, e lembrando sempre que o Estado ele é o detentor do jus punendi, ou seja, é do direito de punir. Tá bom, feito uma análise inicial sobre o conceito, as ações penais elas exigem algumas condições. Ou seja, para que além da conceituação, para que além da concretização e da implementação da ação ou não, é preciso que exista a aplicabilidade de algumas condições, a chamada condições da ação, ou condições para que a ação se torne efetiva e legal. Bom, o que nós estamos falando? Vamos abordá-las parte a parte. Primeira possibilidade, primeira condição, a possibilidade jurídica do pedido. Quando a gente faz ou analisa ou inicia uma análise de uma ação penal, é preciso que se avalie a possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, é preciso que o pedido efetivamente tenha uma possibilidade jurídica, que ele seja efetivamente legal e com embasamento efetivo. Tá? O que eu quero dizer com isso? É indispensável que para efetivamente se possa se propor para a propositura da ação penal que a causa de pedir a ação, de efetivação, ela se constitui em cima ou baseada num fato típico concreto. Tá? Que este fato esteja previsto no ordenamento jurídico como um crime. Porque se esse fato não for efetivado como um crime, nós não temos como falar em ação penal. De maneira nenhuma. Então, quando a gente fala da condição que é necessário que haja possibilidade jurídica do pedido, tá? Ou seja, para a ação penal efetivar-se, ela tem que ter, é preciso que haja efetivamente a possibilidade jurídica para o pedido. Tá? E isso nada mais é de que, para a efetivação da ação, a causa de pedido do fato gerador, ele tem que estar obrigatoriamente previsto no ordenamento jurídico e principalmente configurado como um crime. Em isso ocorrendo, nós temos já uma condição básica para a propositura da ação penal. Outras condições. Interesse de agir. Bom, também é importante.
E a questão do interesse de agir, ela está relacionada condicionada à necessidade. Tá? Por quê? Porque quando há necessidade que efetivamente é inconfigurada a questão criminal, que se haja um fato típico, há também a questão da viabilidade da ação, tá? Baseada nessa questão da necessidade. É necessário que a ação seja implantada. Tá? Quando isso pode vir a não ocorrer? Quando já tiver, por exemplo, ocorrido a extinção da punibilidade, por um motivo A ou B. Se já tiver existido um motivo de extinção de punibilidade, não vai mais ter eficácia o interesse de agir. Porque o interesse de agir do Estado, por exemplo, vai perder a sua eficiência, pois nós já estaremos diante de um caso em que a punibilidade já foi extinta. Portanto, se a punibilidade foi extinta, não há a quem punir, não há a quem ser tipificado. Tá? Bom, outra espécie, utilidade. Tá? Essa está ligada diretamente à eficácia da prestação jurisdicional. Que a utilidade traz no intuito da questão da eficácia da futura ação. Tá? E esse caso só pode também não ter uma utilidade intrínseca se por acaso já estivermos diante de uma prescrição do caso. Tá? Vamos propor ação penal, mas o prazo já está prescrito, portanto, não há mais utilidade funcional para a propositura de uma ação penal. Então é nesse sentido que se apresenta a condição da utilidade da ação penal. E a última condição, a legitimidade para agir. A legitimação para agir. Tá? Neste caso, é importante observar que a ação penal só pode ser iniciada se proposta pela parte que tem direito de punir. Não adianta pensar em propor uma ação penal por parte que não é legítima para punir. É óbvio que ela tem um vício de origem, é óbvio que ela não se configura. Tá? Então, nós temos que abordar a seguinte análise, ou fazer o seguinte encaminhamento. Ação penal exclusivamente pública, tá? Por exemplo, ela só pode ser interessada e iniciada pelo Ministério Público. Porque esse é o polo ativo da demanda. E o polo passivo vai ser o suspeito. Resumindo, tá? A legitimação para agir é da parte que tem a função para impor a propositura da ação visando a correção de um dano causado ou de uma infração cometida. Portanto, no exemplo da ação penal exclusivamente pública, somente o Ministério Público pode atuar como polo ativo. E o polo passivo vai ser o suspeito ou o infrator. Tá? Bom, seguindo nessa linha, tem mais algumas coisas. Agora nós podemos efetivamente começar a falar do artigo 100, tá? Feita a análise doutrinária didática da parte inicial. O que nos importa falar quando a gente fala do artigo 100? O artigo 100 do Código Penal ele traz da questão da ação pública, de iniciativa privada. Tá? Então é importante fazer uma abordagem calma e detalhada em cima disso. Tá? Então qual é a narrativa a redação do artigo 100? Diz o seguinte no Código: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declarar privada do ofendido. Ou seja, para resumir de maneira bem direta, a ação penal ela é pública. Então, via de regra, a ação penal vai ser de caráter público. Tá? Salvo ou só não ocorrerá quando a lei expressamente declarar privativa do ofendido. Então, nós vamos analisar na sequência que, em alguns casos, a ação penal vai ser de iniciativa exclusiva do ofendido. Vai ser de iniciativa exclusiva da vítima. Vai ser de iniciativa exclusiva da parte privada da questão. Tá bom? Dentro do parágrafo 100, nós temos o discorrer de alguns parágrafos, ou seja, mais diretamente falando, de 4 parágrafos. O primeiro parágrafo diz o seguinte: a ação penal, a ação pública é promovida pelo Ministério Público. Tá? Ou seja, a ação penal pública ela vai ser sempre promovida pelo Ministério Público. Tá? Dependendo da lei, dependendo de quando a lei o exige. Tá? Bom, o que acontece? Qual é a abordagem, qual é a configuração importante de mentalização desse parágrafo primeiro? Vou repetir para vocês. A ação pública ela é promovida pelo Ministério Público. Ponto.
dependendo também de quando a lei o exige, tá? De representação do ofendido ou do requerimento do ministro da Justiça. Tá? Então, a ação pública é provida pelo Ministério Público. Ela pode não ser, como eu disse antes, quando houver casos específicos que se dará por representação do ofendido ou por requisição do ministro da Justiça. Informações mais completas sobre esse tema que nós vamos ver na sequência. Parágrafo 2º. Ação de iniciativa privada, agora outra ponta do iceberg. A ação de iniciativa privada, ela é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo. Então, falamos da ação penal pública. A ação de iniciativa privada, ela é promovida mediante queixa do ofendido, da vítima, ou de quem a representa, do seu representante. Legal. Tá? Só por ação destes que se configura a ação de iniciativa privada. Parágrafo 3º. Ação de iniciativa privada pode isentar-se de crime. Aí é importante, parágrafo 3º. O que diz no código lá? A ação de iniciativa privada pode isentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Ou seja, vou repetir, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. O que quer dizer isso? Se o Ministério Público, no prazo legal que lhe é cabido, não fizer nenhum movimento, ficar no ostracismo, fazer de conta que não é com ele, a ação penal privada pode intentar-se nos crimes de ação pública. Tá? Porque houve uma morosidade, não houve a iniciativa do Ministério Público. Portanto, tá? Após o prazo legal, pode sim a parte ofendida fazer com que haja esse encaminhamento. E o parágrafo 4º diz o seguinte: no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de ofender queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ou seja, no caso de morte do ofendido na ação penal, tá? Ou ele ter sido declarado ausente, a ação pode passar para cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá? Importante essa observação também que o parágrafo 4º nos traz. Tá bom? Até o próximo bloco.